Vamos lá. Até uma das meninas conversou comigo falando da sala de aula. Ah, acho que ela não tá aqui. Que a sala de aula dela é bem gostosa, assim, é grande e não tem uma sala de artes, né? Então que a gente teria que separar em ambientes. E aí ela falou, eu não dou conta de dar aula para 20 crianças de uma vez só, então eu dou atividades separadas e eles vão fazendo rotativo, centros. Então, o que eu tinha no planejamento era exatamente isso, quais centros iam ter no dia, o material de cada um, como que eu ia fazer cada atividade, isso tudo me dava muita segurança de saber como as coisas iam acontecer. Mas, qual criança em qual centro ela ia escolher, eu chegava, colocava todos no chão, isso eu faço na sala de artes também. Tipo, oi, bom dia, nananã, já sabe que os primeiros 15 minutos é comigo, então eles já chegam, sentam todos na frente do tablado. Comigo já tem umas bandejas brancas, assim, que a gente compra de cozinhar, de açougue mesmo, assim, é tipo 1,50 cada bandeja. E aí eu colocava um adesivo colorido em cada bandeja, isso também foi da Maple que eu peguei. Então, cada bandeja tinha uma cor, amarelo, vermelho, laranja e azul. Dentro de cada bandeja já tinha os materiais de cada centro. Então, por exemplo, no ensino regular, eu dizia, olha, vamos lá, então hoje a gente vai trabalhar, li uma história, todos os dias a gente começava com uma história, eu continuava lendo uma história, aí, beleza, bom dia, bom dia, bom dia, seguinte, hoje a gente vai fazer umas atividades, é o seguinte, o centro verde é uma atividade de matemática, eu pegava a caixa e explicava a atividade. O centro laranja é uma atividade de português, explicava. Parará, parará, explicava. Nessa caixa tinha uma folha com instrução. Isso é muito importante. Sabe aquela coisa da criança pegar o texto, o livro? Aí está escrito, circule as palavras com letra maiúscula. Ele leu e não sabe e falou, pro, o que é pra fazer no exercício 1? Na Maple não tem essa, cara. O que é pra fazer no exercício 1? Pergunto para os amigos do centro, as instruções estão escritas no papel. Olha, lindo, eles ficam mega autônomos, tipo, se vira, neguinho. Aí tem então, caixa tem as atividades, aí tem um quadro na parede que a gente mesmo que faz, com o nome de todas as crianças, e aí eu tenho palitos de sorvete das mesmas cores dos centros. Aí posso ser ordem alfabética, ordem da roda, cada dia é tanto centro que eles têm que escolher que depois eles não tem nem mais preferência. Aí eu digo, fulana, qual centro você quer? Ela escolhe o amarelo. São 4 centros, a semana tem 5 dias. Ela vai passar obrigatoriamente pelos 4 centros e no último dia ela vai terminar as atividades dos centros que ela não terminou. Se ela ficou enrolando muito dia nesse centro aqui, enrolou nesse, na sexta-feira ela se lascou. Porque aí vai ter atividade livre, não tem centro, né? Já tem outras coisas diferentes tal, e ela não vai poder participar porque ela não terminou. Então, eles ficam super... começam a administrar o tempo deles super bem. Então, quando a gente dá atividade em grupo, a gente sabe que as crianças vão... Porque a gente também, né? Quando a gente está fazendo atividade em grupo, a gente acaba conversando e acaba se distraindo. Com essa coisa do tempo, a gente organiza o tempo muito melhor. Isso virou um hábito muito na minha vida. A gente coloca um cronômetro, mas tem uns cronômetros bem divertidos aqui no Google. Deixa eu ver até se eu acho ele aqui. Peraí, quando eu compartilho a tela, que me lembra para eu mostrar. Que é muito bonitinho. São tipo uma corrida de lesmas. E aí elas vão, quando acaba o tempo, a lesma ganha. São tudo ilustrados, assim. Então a gente deixava rolando e eles tinham aquilo como uma organização. Aquilo fez tão parte da rotina que não causa ansiedade. Causa segurança, porque eu sei exatamente quanto tempo que eu tenho para fazer. Então eu não enrolo. Então ela escolhe, laranja, aí ela pega o palito laranja, coloca lá no nome dela, pega a caixa laranja e vai para a mesa. Aí eles vão se distribuindo. Então na semana eles vão colocando os palitos e eles mesmos já têm controle de que centro que eles passaram, que eles não passaram. Não sou eu que tenho que ficar falando, fulano, você ainda não fez o azul. Não, só sobrou o azul, Harry. Você não tem palito azul no seu negócio lá no seu bolso, você tem que colocar. Aí eles se organizam para fazer os centros. Quando acaba o tempo do centro, tem uma caixinha no armário assim, eu tinha uma caixinha escrito não terminei e terminei. Aí aqueles que não tinham terminado, colocava na caixinha do não terminei, os que tinham terminado, colocava na caixinha do terminei. E isso era foda. Todos os dias eu tinha que pegar essa caixinha e corrigir essas atividades. Na Maple Bear, no método canadense como um todo, a gente não pode alterar nada nas atividades da criança. Então, eu não posso corrigir nada com caneta, pôr setinha com caneta, escrever por cima para arrumar um erro, porque eu estou alterando um documento.
E isso, para eles, eu tô assim, rasurando, eu tô passando por cima do que a criança tentou fazer. Então, meus amados, aí começa a Natália, era post-it, porque aí na Maple a gente trabalha com post-it. Cara, isso pra mãe natureza não é legal, mas depois eu comecei a usar lápis e pedir para apagar também do lado, eu vou colocando só setinha, ou eu coloco um post-it com anotações. Você tem erros ortográficos, rever o exercício 3, não entendi o que você colocou, não sei o quê, dependendo da idade, né? Quanto mais velho, menos detalhes eu preciso dar do que ele tem que corrigir. Quanto mais novo, eu preciso colocar setinha. Se ele escreve a palavra errada, eu preciso escrever a palavra certa em cima. Já outro, não sei o quê. Todas as disciplinas, Dri, para tudo, todas. Todas são assim. Todas são com centros. Eles já pegam super esquema já. E aí, no dia seguinte, o que acontece? Aquele que terminou, colocou no terminou, eu corrigi. Só que tem coisa que ele precisa terminar, né? Corrigir. Aí eu ponho essa atividade dele onde estava no terminei, no não terminei. Quando ele acaba, tipo, isso vai na segunda-feira, eu corrigi o da segunda e deixei na caixinha. Quando ele vai na terça-feira, ele faz o centro verde. Terminou o centro verde, ele mesmo já sabe que ele tem que olhar na caixinha do não terminei se a atividade dele voltou lá. Porque se voltou, é porque ele ainda tem coisa para terminar. E sempre volta, é muito difícil não voltar, sempre tem alguma coisa. Então, para mim, como professora, era bem puxado, porque todo dia eu tinha um calhamaço de coisa para corrigir, era insano. Só que a escrita das crianças da Maple Bear nesse rolê de correção, isso para tudo, viu, gente? História, geografia, todas as disciplinas. História e geografia tem apostila, que é uma porcaria, então a gente fazia sempre embasado na apostila, porque era uma bosta. Agora, português, matemática, todas as outras disciplinas são assim. Os meus alunos não tô zoando, eu saí da Maple Bear, trabalhava na Maple Bear Valinhos, os meus alunos de segundo ano davam um pau, mas assim, um pau no texto dos meus alunos de quarto ano do colégio Etapa. Quando eu vi o texto das crianças do quarto ano, eu falei, essa escola não presta, não é possível, é apostilado, gente, esse sistema é Etapa, né? Porra. Aí peguei, fui vendo de outras crianças, meus primos, eu falei, gente, eu que tô fora da média. Porque a última sala que eu tinha dado aula para Fundamental 1 tinha sido o quarto ano da prefeitura. Então a gente tinha crianças analfabetas, né? Aquela loucura. Então era tudo muito misturado, eu não consegui ter um parâmetro. Quando eu fui para Maple Bear, eu falei, gente, nossa, que todo mundo escreve um texto com parágrafos, não é? Cheguei no etapa e as professoras não têm título. Tipo, what? Como assim? E aí que eu vi que é esse negócio da correção. Isso para tudo. Porque criança tem mania de fazer as coisas e entrega para você praticamente você correndo, né? Tipo, entregue, ai meu Deus do céu, ela vai ver. No Maple Bear você pode sair correndo, querido. Amanhã vai estar de volta lá no Não Fez, você vai ter que corrigir. Não tem saída. E aí os que enrolavam, chegavam no final do bimestre, trimestre, eu não me estresso de ficar falando tem que fazer, vai acumular. Gente, eles iam para casa com isso aqui, ó. Dava até dó, mas nunca mais enrolava. Você vai começar a enrolar? Olha a sua caixa do não terminei. Dá uma olhada quantas atividades tem no seu ali no não terminei. Eu coloquei uma caixa só para você. Você não vai dar conta de terminar, cara. Se organiza. Aí eles, tá, beleza, vai, porque senão é isso, é o efeito e causa e efeito, né? É tudo para ele mesmo. Em artes eu faço a mesma coisa. São as caixas para os menores, principalmente. Não é por centro, porque não são diferentes, são todas iguais, mas a mesma administração, digamos assim, para as mesas. Cada mesa tem a sua caixa com adesivo de cor diferente. Aí o borrifador e o kit limpeza também tá com adesivo da cor daquela mesa. E aí, quando eu vou separar os centros, tipo, beleza, nanana, fulano, qual cor você quer? Eu quero a cor vermelha. Aí eu pegava adesivo vermelho, botava na roupa dele, ele pegava a caixa vermelha, ele era o monitor da mesa vermelha. Então, quem pega mais material no estante, na prateleira, o monitor. Quem pega o kit limpeza, o monitor. Quem vistoria se a mesa está limpa, o monitor. Então, na hora que batia o sinal, a gente chegava na mesa e perguntava para os monitores, sua mesa tá tudo beleza? Guardou material? Cadeiras encostadas? Nossa, gente, eles ficam... Sim, tá tudo ok, pro. Eu verifiquei, o chão tá tudo limpo, beleza? Tá bom, obrigada. Né? Primeiro ano também. É lindo. Eu trabalhava assim com 100, principalmente com infantil, você quer saber? Os muito pititicos não, porque eu já deixava a bandeja na mesa. Para eles não tropeçarem com a bandeja mesmo, que a bandeja era grande. Agora, a partir de 5, porque o meu primeiro ano,
6 anos já fazia isso e o anterior já carregava, colocava as caixas na mesa e organizava. Até porque tem material na prateleira, principalmente para os pequenos, que o quarto e quinto ano eu não fazia centros assim, porque eles iam na prateleira para pegar as coisas. Agora, do quarto ano para baixo, algumas atividades eu fazia as caixas até para evitar que eles não se matem na prateleira. Porque você diz, vocês podem pegar o material, né? Então, não. Faz a lista de material para o seu monitor, ele vai lá na prateleira, ele pega. Então, eu vou fazer colagem. O que você precisa? Aí ele vai com a bandejinha, coloca o material lá, se precisa escolher. Se não, a atividade é colagem, então já deixava tesouras, revistas, a cola tudo na bandeja. E a responsabilidade era dele, de organizar tudo de volta na bandeja e pôr para mim isso no tablado. Para nós, professores de artes, isso é uma qualidade de vida. Porque você não precisa passar de mesa em mesa recolhendo material. As bandejas estão lá. E o melhor é que, conforme eles vão terminando, se termina um pouco antes, você pede para o monitor, você me ajuda a guardar na prateleira? Gente, criança ajudante, eles piram. Ele quer limpar a prateleira para você. E eles ajudam a arrumar. É lindo. E as atividades prontas também. Monitor, coloca as atividades prontas ali, já deixava delimitado, sabe? Com um adesivinho vermelho, ali naquele cantinho. Simétrico, né? Eles ficam um minuto para arrumar lá. É muito engraçado isso. Ai, gente, que saudade de crianças. Na próxima aula eles mudam o centro aleatoriamente? Sim e não. Eu fazia o seguinte: o primeiro grupo, tipo, segunda-feira, primeira semana do mês, a Ana escolheu vermelho e aí voluntariamente esse escolheu vermelho. Ok. Esse grupo vai ficar durante o mês inteiro juntos. Porque são 4 crianças por mesa, então esse é o monitor, na próxima semana é esse, na próxima semana é esse, na próxima semana é esse. Vamos trocar de mesa? Vamos trocar de mesa. Aí sorteia o nome, fecha o olho, fala uma letra, qualquer coisa, só para escolher as 4 primeiras pessoas, e aí eles vão se espalhando pela mesa. Agora, quando nós já estamos trabalhando projeto, que aí já não tem, que eles estão criando as suas próprias coisas, eu ajudava a escolher os centros, conversando com eles. Aí, gente, psicologia aqui inversa, tá? Veja. Fulano, qual que é o seu projeto? Aí o fulano, tô fazendo isso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, tô desanimadaço, pego mais desanimado. Mas por que você tá com essa cara? O que foi? Você tá com dificuldade? Qual que é o desafio seu? Eu tô colando, tá caindo tudo. Cara, quem aqui na sala, mas não, preciso de uma pessoa muito... Quem aqui que é muito legal, que pode ajudar o fulano a colar? Não, mas tem que ser uma pessoa, assim, muito querida. Aí ele já começa. Não, eu sou muito... eu não sei, porque vai ter que ajudar. Você pode ajudar? Você consegue? Então tá bom. Fulano, eu achei um colaborador aqui para você. Vai lá, então, ajuda ele a colar. Aí depois você me conta, tá bom? Tá bom, beleza. Mas, gente, eu preciso de uma pessoa muito boa, que essa vai fazer uma sujeira, isso. Fulano, ciclano, outra vez se limpou a mesa de um jeito impecável. Você não quer ficar nesse centro também? Aí você começa a colocar pares, sem eles perceberem, assim, um pouquinho, que não vão matar você, né? Nem se matar, nem matar nenhum amiguinho do lado, e que de fato vai colaborar com o outro. Eu gosto muito disso. E aí, de trabalhar junto, gente, é muito engraçado. É engraçado porque eu manipulo as crianças, desculpa Deus, mas a gente manipula porque a gente sabe a personalidade de cada um. E aí você faz uma cena, sabe? Tipo, o Maple também é culpa nisso, porque eles ensinam bastante a gente fazer isso. Tipo, atividade uma bosta, você fala, que atividade fantástica. Eu vou até deixar para amanhã, é muita emoção. Não. Nossa, tá bom. Não vale chorar de emoção. Eles já começam a rir, já vão na maior expectativa, e mesmo que seja uma bosta, eles vão rir da sua cara. Tipo, Pro, é sério que você achou isso fantástico? Você não achou? Gente, meu coração tá até acelerado, fazer várias cenas. Essa de fazer esses pares, essa pessoa ficou tão engrandecida, e aí ela faz questão de ajudar, né, com sangue ali, que a colagem dê certo, que ele vira referência para isso. E aí nas próximas atividades, quando falar, eu vou fazer colagem, aí eles mesmos já falam, não, fulano não sabe fazer? Você não ajudou não sei quem? Ou aquele que foi ajudado, eu aprendi a fazer. E aí fica de duplas de colaboração. Aula de artes, eu falo isso por depoimento próprio. Quando eu fiz a pós-graduação, a nossa mesa do ateliê, acho que eu comentei isso com vocês, né? Ela tinha 2 metros
E do meu lado tinham artistas. Eu tinha a Jaqueline, que ela faz vitral. Do meu lado eu tinha uma fotógrafa, na minha frente eu tinha uma ilustradora, a outra, sabe assim, tipo, arquiteta, todos sabiam desenhar muito bem. E o meu primeiro pânico foi, mano, eu vou fazer uma pós-graduação de artes, vai ter uma galera pica. Eu não sei desenhar nem um cubo, tô na merda, assim, que vergonha. Quando tiver aula prática, eu vou me enfiar embaixo da mesa. Só que era um ateliê. E a diferença do ateliê para aula de artes é que a minha obra e a delas passavam na mão de todo mundo. Então, na hora que eu ia desenhar, já na hora, Jaque, desenha uma mão para mim. Aí, né, 1,5 segundo, ela desenhava uma mão quase que 3D. Aí tá, agora faz aqui para mim, por favor. Aí, ou então ela ia fazer alguma coisa de argila, daí, Nath, você faz o acabamento para mim? Isso era tão gostoso. E a gente trocava, conversando, fazendo, não tem problema. Artistas hoje pagam artistas para fazer trabalhos para eles, né? A gente tem a obra do Polvo da... esqueci o nome dela agora. Ela é pintora. Ela pediu para um amigo pintar 16 telas com o rosto dela branco e preto. Pô, preguiça, não sei fazer isso. Pinta para mim que eu vou colorir. Ok, não tem problema. Funciona para todos os idades, porque acaba com a confusão de devolver o material. Eu falo da correção para todo mundo, por interesse. Essa da correção de atividades, quem entrega atividade é a partir do primeiro ano, que eles entregam. A alfabetização começa lá, então a gente já começa. Agora, os centros, desde o toddler. Toddler é 2 anos. É a coisa mais fofa desse planeta. Eles pegando o palito e falando, aí na mesa 1 vai ter quebra-cabeça, puzzle, né, que lá é bilíngue. Na 2 é jogo da memória. Na 3 é não sei o quê, e essa aqui é 4. Qual você vai? Qual você quer? Eles pegam um palitinho e vão lá. Aí o tempo é menor, né, porque eles ficam menos tempo concentrados. Então, em vez de ter 50 minutos, 40, meia hora, eles ficam 15, 10 minutos. A gente não coloca estímulos, né? Se eu colocar a lesma correndo, eles vão ficar olhando para a lesma e não vão participar da atividade. Então a gente tocava algum sininho, tinha chocalho, alguma coisa, e aí circle, troca, não sei o quê. Daí eles já levantavam, iam trocando de centro e passavam por todos os centros. Mas fazia adesivo. Ai, gente, era muito bonitinho isso. Eles trocarem de escolher a cor, aí pego, mas é que eu gosto de laranja. Eu sei, meu amor, mas é que não é você ficar com laranja. É qual atividade você quer fazer. Tiramos a cor. Escolhe a atividade, eu escrevo para você. A gente teve que fazer outras. Isso da cor era o clássico. Qual você quer? Verde? Não sabia nem o que era o verde. No dia seguinte, qual que você vai querer? Verde? Amado, você escolheu o verde ontem. Mas é que eu gosto de verde. Tá, hoje o jogo da memória é verde. Então, vamos trocar a cor do jogo da memória. Ó, vou abrir aqui meu planejamento para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Deixa eu pôr vocês aqui em cima. Bora lá. Então, esse aqui é o planejamento que eu até coloquei para vocês lá. E é real, oficial mesmo. Eu me organizo dessa forma para fazer para minha segurança, principalmente por causa disso aqui. Procedimentos e duração. Quando a gente planeja uma aula, às vezes as expectativas, a quantidade de coisa que a gente dá, a gente não pensa na quantidade de tempo. E aí passa o tempo, ou mais clássico, a gente gera ansiedade na criança, tipo, vai, só tem mais 20 minutos, eu ainda tenho que dar uma atividade, vai, não sei o que, não sei o que. A gente sabe no fundo que ele não ia conseguir terminar. Então, quando a gente começa a fazer esse procedimento aqui de colocar a duração de cada atividade, você vê que eles conseguem fazer bem menos da nossa expectativa. E você pode, inclusive, já fica a dica para crianças, esse quadro aqui de baixo, aliás, nos primeiros slides, nos primeiros não, nas aulas eu coloquei para você no primeiro slide, era isso que está escrito aqui. Eram os objetivos específicos e colocava o tempo. E aí eu deixava claro para as crianças, isso é o que eu preciso dar nessa aula. Se vocês terminarem antes, a aula acabou. E aí a gente pode fazer qualquer outra coisa. Agora, se vocês não terminarem isso aqui, que eu sei que vocês são capazes de terminar, vai ficar de lição de casa. Manipula, gente. Né? Sociedade Alerta assiste isso. Manipula as crianças. Eu colocava isso porque é a real. Eu sei que vocês dão conta. Agora ficou enrolando, batendo papo. Foi isso que você quis hoje. Você tá agitado, tá com um monte de história boa para contar? Ok. Mas essa é a minha atividade que eu tenho que dar para vocês hoje, cara. Se não terminar, vai ficar de lição de casa. Eu fiz isso a partir do primeiro ano também, Fundamental 1. Fiz isso na etapa aula de História, Geografia e Matemática, cara. De Matemática era foda. Muito exercício para você. Eu dizia para eles, vai ficar corrido, eu sei, tá apertado.
a gente tá cansado, eu sei, mas ó, a apostila de vocês é desse tamanho, a gente tem que cumprir ela em 2 semanas, daqui 2 semanas vai trocar de apostila. Se não fizer isso agora, vai ficar de lição de casa, porque tem que fazer. Ai, eles já mó desanimam. Aqui vocês estão com amigos, tá comigo, tá com dúvida, já pede ajuda e taca ali pau, cara, não vou me enrolar. Aí eles faziam e dava, cansa, mas tipo, nossa, a felicidade era, ficou lição? Eu olhava na lousa, não, vocês fizeram tudo aqui. Lindo, né? Vamos lá, então eu faço o seguinte, primeiro eu escolho o tema. E aí, o tema é o conteúdo como um todo, né, da aula. Então, eu vou dar arte contemporânea, vou dar divisão, vou dar, sei lá, adição. Esse planejamento vocês podem usar para qualquer aula da vida de vocês, tá? Então, o tema é o geralzão, assim. Para se basear, se isso ajuda vocês, quando a gente abre a BNCC, dependendo não, né? Mas olhando ali na área de conhecimento, é o tema é o eixo. Você coloca como tema aqui para você saber para que caminho já que você está seguindo. Aí que começa a pegar, que dói, tá? Vamos lá, até respirar aqui. Temos os objetivos gerais e temos os objetivos específicos. Os objetivos gerais é o que a gente quer, sendo bem sincera. Objetivos específicos é o que a gente quer conseguir fazer. Já deixo a dica aqui para vocês. Quando nós vamos destrinchar esse tema em objetivos gerais e objetivos específicos, eu tenho uma dica para vocês. Eu aprendi isso, quando eu aprendi eu fiquei meio pé da vida, falei, Fê, que nada a ver. Tem a ver sim. Você vem aqui no Google, meus amores, coloca assim, ó. Verbos. Até apareceu aqui para mim, ó, objetivos gerais e específicos. Para que é isso? Para colar? Para ficar bonitinho? Não. Para colocar você na linha. Tem algumas coisas que não dá para a gente exigir da criança como um objetivo específico. Como que eu faço para ela chegar naquele? O objetivo específico é no máximo 2, explodindo 3. Os objetivos gerais é onde a gente, eu quero que ele aprenda a fazer contas de adição. Isso é geral. Agora, em uma aula, você vai ensinar um conceito inteiro disso? Impossível. Aí que pega no específico, que é essa, sabe, onde aperta mesmo. Não, eu quero que ele hoje compreenda no concreto que adição é acrescentar e não tirar, não reduzir. Isso é um objetivo específico. Aí você começa a entender o quanto às vezes a gente põe até de expectativa e ele é bem menor. Aqui, essa aqui é ótima. Aí nós temos, eu posso deixar uma lista dessa, eu achei que eu tivesse até deixado lá no nosso sala de aula. Então tem objetivos gerais cognitivos, tem afetivos e tem psicomotores. E para os objetivos gerais tem um monte aqui, domínio social, domínio afetivo, domínio cognitivo. Isso, quando a gente vai escrever o nosso planejamento, a gente consegue ver o que a gente realmente quer com aquela aula. Às vezes a gente coloca assim, ó, isso é um perigo. Afetivos. Eu quero que ele aprenda a cooperar. Véi, tem deputado hoje que não coopera. Você quer ensinar a sua criança, sabe, aprender a cooperar em uma aula? Isso é um objetivo da vida. Você não vai conseguir fazer isso numa aula. Então, é um crime colocar isso como objetivo específico, entendeu? O objetivo específico é ali, pontual. O geral, sim. Você pode desenvolver o valor, né, de cooperar, saber cooperar. Ok, geral. É isso que eu quero que ele tenha na vida. Agora, para aquela aula, é muito menor. Então, sempre dá uma copiadinha quando você começar a fazer seu planejamento, nesses objetivos, assim. Tem várias tabelinhas, não tem nenhuma, uma melhor que a outra, Nath. Não, são todos iguais. Mas ajuda vocês a pensarem. Nossa, que resolução ruim. Deixa eu pôr uma aqui grande para vocês conseguirem ver. Um segundinho. Acho que é a minha internet que tá. Aqui, olha. General, esse em espanhol. Analisar, calcular, contratar, explicar, examinar. Aí você vai, que atitude, né? Para onde que a gente vai? Ó, de conhecimento, de compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Quero que ele meça, escrever, apontar. Esses verbos ajudam muito. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Fazer isso com os ajudantes, funcional para todas as idades, porque acaba com a confusão de desenvolver. As minhas aulas eram de 50 minutos, muito pouco tempo, uma aula por semana, mas né, aula por aula.
Aula por aula. Aí que tá. Aula por aula. Porque não, assim, então eu vou lá mostrar para vocês. Vamos lá. Vou entender aqui, ó. Então tá aqui, né? Então a gente tem aqui o verbo. Aí eu vou lá, então, no meu planejamento, e aí eu coloco aqui tema, objetivos gerais. E aí eu coloco tudo. Vamos pôr aqui na prática de vocês mesmo, né? Ó, refletir sobre o papel do professor nas aulas de artes, listar e reconhecer suas tarefas nas aulas, comparar as suas tarefas, poderia ser refletir sobre a importância da arte contemporânea, listar e reconhecer os artistas mais famosos ou mais importantes para a arte, da arte moderna para a contemporânea do Brasil, comparar, conseguir, né, comparar as obras em suas diferentes épocas, características, identificar quais são as atividades quais são as artes da contemporânea para, sei lá, de outra época, reconhecer os artistas de colagem. Isso é muito abrangente, né? Isso é geral. Esse objetivo geral é de tudo. Quando eu vou colocar o específico, você pode colocar aqui um por aula. Se você vai, por exemplo, esse aqui é de uma aula só. Para a minha próxima aula, os gerais, ele está seguindo o tema, então são os mesmos. O que vai mudar é aqui do específico para baixo. Qual que é o objetivo daquela sua aula? E aí é legal ler quais são os objetivos gerais para você colocar aqui e você vai montando. Como que eu fazia? Eu sim fazia o tema, né, por exemplo, arte contemporânea, e fazia já o planejamento dele inteiro. Só que eu deixava todo a lápis. Dependendo do que eu via, às vezes, voluntariamente, assim, acontece espontaneamente, de desenvolver alguma coisa que eu tinha planejado lá para a última aula. Alguma criança tem um insight, você já puxa o gancho e conversa. Só que como eu já fiz esse planejamento até o final, eu já sei aonde eu quero chegar. Então, quando a criança deu esse insight, eu já... Então, e já puxo o gancho e consigo atender alguma coisa. Quando a gente faz um planejamento, nós temos o projeto, né? Trabalhar com projeto e trabalhar dessa forma aqui com sequência didática, digamos assim. Eu faço meio que um pouco no meio termo, porque não é no meio termo, na verdade, eu acho que é muito mais projeto, porque quando a gente fala projeto, fala que ele começa pelo interesse da criança e tudo mais. Lindo, só que eu trabalho numa escola em que eu preciso entregar um planejamento, em que eu preciso dizer para minha coordenadora onde eu queria chegar, onde o pai pergunta o que a criança fez no dia, né? Então, para algumas escolas, se ela é Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, ou que já tem construtivista como ali no currículo da escola, ok eu não entregar isso e não ter isso para mim. Agora, se eu estou numa escola tradicional e eu quero dar um pouco mais de flexibilidade, é isso que eu falo para vocês, eu já dou tudo que eu posso receber de não. O não é o meu pai chegar lá e falar, por que ele ficou usando isso, não sei isso aqui? Eu pego o meu planejamento e mostro, ó, tem uma sequência de 5 aulas, essa aula que ele só assistiu esses vídeos, porque a partir desses vídeos a gente construiu isso, vai construir isso e a gente vai chegar nesse lugar. É um planejamento, eu não tirei isso da minha cabeça no dia, sabe? Então, além de segurança para mim, se alguém perguntar alguma coisa, até o aluno falar sobre isso, as aulas elas ficam muito bem centradas. E aí é muito legal, inclusive, colocar aqui se esses objetivos, se tem um código da BNCC que eu estou atendendo. Melhor ainda, né? Gosto de colocar aqui do lado. Os meus eram assim. Dá trabalho? No começo dá, não vou negar, dá. Só que depois que você pega a rotina, tipo, o esquema de fazer isso, é uma delícia. Porque eu planejava a aula, tipo assim, do segundo ano, em 50 minutos, eu conseguia planejar do trimestre inteiro. Porque quando eu escrevia os objetivos gerais, eu já conseguia saber o que eu tinha que atender. Então, se eu falar aqui, ó, refletir sobre o papel do professor nas aulas de artes, logo eu vou ter que mostrar professores diferentes para ele. Então, pronto, na aula da segunda-feira de semana que vem, eu vou mostrar um vídeo mostrando 5 professores diferentes, e aí eu vou comentar sobre isso, e se isso. Então, o objetivo específico daquela aula é que ele identifique personalidades e características de professores diferentes. Ah, beleza. Se não chega na aula, eu mostro o professor, aí ele comenta da escola, o outro comenta da roupa, eu entro na conversa, vrau, acabou a aula, e o meu objetivo foi pro brejo. E aí a gente fica com o conteúdo atrasado. Eu gosto muito de trabalhar assim. Sei exatamente onde eu quero chegar no objetivo. Agora, como as coisas podem acontecer, eu já não sei. Né? As atividades podem variar, as crianças podem trazer outros questionamentos, e aí a gente vai, mas eu sei a minha linha de chegada, tá? Então, para a aula, eu coloco aqui o objetivo específico, no máximo 3. Se você colocar mais que 3, na minha opinião, é muita expectativa.
É muita coisa pra gente assimilar numa aula só, ainda mais falando de criança. Eles precisam de um tempo para digerir tudo aquilo que eles viram, tá? Então eu faço isso aqui no começo, eu tinha um cadernão mesmo, eu gosto de fazer à mão. Eu tinha um cadernão e aí eu já tinha todas as folhas para o ano inteiro e aí eu já colocava no começo os objetivos, uma folha em branco, eu colocava os objetivos gerais, aquilo era para os próximos 3, 4, 5 planejamentos. Aí no próximo eu já começava com o objetivo específico daquela aula, descrevia ele. Embaixo eu colocava todo esse resto aqui. Vamos falar sobre ele. Então, para essa aula específica, pode cair uma bomba, a criança pode chorar, a atividade dá toda errada. Eu, como professora, Natália Branco, olho toda aquela situação e digo, ok, tá chovendo, acabou a energia. Eu vou trocar uma ideia, porque o meu objetivo dessa aula é que aconteça isso, isso e isso. Senão eu vou ficar toda cagada. E aí a minha aula foi perdida. Então, a gente vai trocar. Quantas vezes isso não aconteceu com criança? Você planeja uma puta atividade, dá tudo errado. Eles se desinteressam. Desiste da atividade, mas não desiste do seu objetivo específico. Será para fazer? Faz com outra forma, bate um papo, assiste um filme, não sei. Aí a gente, essa é até a parte gostosa, assim, de professor, que a gente tem essa liberdade. Que se deu tudo errado, para tudo e vamos fazer outra coisa. Mas você sabendo qual é o objetivo específico, você tenta atender aquilo ou já se prepara para que na próxima aula, então, vão ter 2 conteúdos ali para você contemplar. Aí, bem, como que eu vou chegar nesse objetivo específico? Conteúdo e materiais. O conteúdo é o conteúdo livro, texto que eu vou usar, qual página da apostila, tá? Não o conteúdo do que eu vou ensinar, é o que eu vou usar, relacionado ao material. Então, eu vou usar aqui, no caso de vocês, coloquei o livro, poderia ter colocado o número da página e tudo mais. Quando eu vou usar textos, aí acho que para aula de artes talvez não precise tanto. Mas quando eu dava aula de História e Geografia, por exemplo, eu colocava aqui, nessa parte do conteúdo e material, observações sobre esse material. Então, por exemplo, Arte Contemporânea e Educação Infantil, página 26 a 28. 26 para grifar, 28 para lição de casa. Eu já deixava isso aqui. Quando eu chegava na escola, né, na aula, que eu colocava esse objetivo específico e o que a gente ia estudar, eu já colocava a página de lição de casa também, porque eles já anotavam no começo da aula. Isso é só um bônus aqui. Eu já botava isso na lousa para eles. É isso, para baixar a ansiedade. O que a gente vai ver? Mas o que a gente vai usar? Tá ali, querido, já escrevi. Não sei porque você tá pirando, já tá na lousa. Calma, né? Não me enlouqueça. Aí sim o procedimento e duração. É nessa hora que a gente começa a ver quanto tempo a gente tem. Eu também só tinha 50 minutos por semana, por aula, né? Por sala. Então, eu dividia, a minha aula aqui de vocês foi diferente, a deles eu dividia 15 minutos comigo de explicação, 30 minutos de execução, 15 minutos de limpeza e organização da sala. Todas as aulas se dividiam dessa forma. Então, eu já chegava e, mano, vaza pro chão, porque eu tenho 15 minutos para falar com você. 5 minutos de organização, aliás. Eram 15 e, tipo, é 15. Vai, se você enrolar, a parte prática que você tinha da aula, você vai perder, porque eu não vou sair daqui enquanto eu não atingir o meu objetivo, que é explicar essas 3 páginas. Deixa eu falar. Ah, ficou papiando. Ok, era parte de você fazer prática, você perdeu. Compartilhem essas responsabilidades com ele, sabe? Às vezes a gente fica tão doída, tipo, puta, eu planejei 10 páginas, só consegui dar 2. Ele sabe que você tinha 10. Quem vai perder tempo também é ele. Quem vai ter que fazer essas 10 páginas em alguma hora da vida é ele. Nossa, eu fazia tanto isso. Aliás, eu fiz isso a minha vida inteira. Não tinha essa de, ai, não deu tempo. Querido, pra mim não deu tempo. Pra você vai ter que dar. Pode pôr na agenda de vocês. E avisava os pais. Que na lição de casa para os pequenos, que os pais questionam mais. Nossa, por que deu tudo isso? Hoje, o segundo ano B, tivemos grandes desafios durante a sala, estavam distraídos, conversaram, paranana. Depois de muita conversa, combinamos que as páginas ficaram para casa, para que isso que não aconteça de novo. Estamos mantendo, sabe, um combinado de, tipo, não passa a responsabilidade para o pai, mas deixa claro que aquelas 10 páginas é culpa das crianças, que você está atenta a isso e está pegando no pé para não acontecer de novo. Não coloca do tipo, fale com as crianças, ele vai falar, mano, o moleque não arruma a cama aqui, você quer que eu fique que ele mandando ele fazer a lição que eu deveria ter feito na escola? Pai é assim, né? Então já pega a culpa pra você, tipo, eu sei. Assim como ele ficou de castigo aqui na escola, ele tá pagando aí o que ele não fez aqui. Então aqui pra vocês eu coloquei boas-vindas, sim, porque tem esses minutinhos que a gente espera outras pessoas entrarem, até conversar, então eu tenho que contabilizar isso.
3 minutinhos de um levantamento prévio, e aí sempre fazer levantamento prévio do que a gente falou da última aula, mas não chega na sala e pergunta, gente, o que nós vimos na aula passada? A gente adulto, se eu pergunto isso para vocês, vocês vão dizer, nossa, tipo, foi uma semana atrás. Começa fazendo os últimos questionamentos. Todas as aulas terminam com perguntas. Então, você começa a sua aula retomando as perguntas que você fez na última aula. Isso para todas as disciplinas. Sempre um questionário, 2, 3 perguntas. Nem que for na hora que você está levando a fila para a sala. Começa a fazer pergunta e, tipo, curiosas, assim, sabe? Que eles vão assimilar no assunto e tal. E eles vão lembrar dessa pergunta no início da próxima aula. Então, coloquei aqui 50 minutos a minha apresentação, 10 minutos rever alguns grifos do texto e os 20 minutos ouvir as últimas considerações do aluno. Isso é o procedimento e duração. Então, eu sei quantos minutinhos eu tenho que fazer isso. Se eu tô falando demais, eu acelero, porque eu já me programei aqui. Todo final de aula tem uma avaliação. Como assim? Não para você dar para as crianças, para você corrigir. Essa avaliação é para você ver se as crianças assimilaram aquilo que você, se você atingiu o seu objetivo específico da aula, se você vai precisar retomá-la de novo ou usar outra linguagem. Se não deu aquilo, será que vai ter que ler um texto, passar um filme, uma lição de casa? Não sei. Então, aqui a avaliação, por exemplo, de vocês, simples. Quando a gente foi fazendo os slides, a avaliação foi, tá, beleza, a gente viu tudo que era ruim na escola, agora vamos reescrever, então, com as coisas novas que a gente aprendeu. Vocês foram me falando, eu fui reformulando o slide inteiro. Isso foi uma avaliação. Só que isso foi uma avaliação em grupo, porque eu não sei exatamente se a Rô respondeu, se a Rosa respondeu, se a Dri falou, se a Li falou, eu não consegui ver, né? Isso na sala de aula também, a gente tem 20, 30, 40 alunos, 6 pessoas ali falam, o resto estão aqui, não tem como você avaliar, então beleza, eu atingi. Só que nisso, aquelas crianças que ficaram babando, já começaram talvez a se despertar que a pergunta que você fez, ela babou. E aí ela, meu Deus, do que ela tá falando? Eu não sei. Ótimo. Já deixou a pulguinha atrás da orelha dela. Acabou a aula. Gente, tem um questionário rapidão para vocês fazerem. Ou pergunta e chama pelo nome. Eu sempre tava uma pegada no pé, assim, de fazer algum questionário, alguma coisa para responder no final. Aquela caixa que eu colocava com os materiais, uma forma de eu ver a avaliação individual, por exemplo, é a ficha técnica que eles tinham que escrever para as obras. Se a criança chegava na hora de escrever e ela não sabia escrever para mim a técnica que ela usou, a avaliação individual dela eu já via ali. Porque ela tem que escrever isso sozinha, né? Ela vai escrever na obra dela. Então eu perguntava, tem lá, você tem que colocar o nome da obra, a dimensão, a técnica que você usou e o material. E a inspiração, algumas vezes. Dependendo do exercício, se a gente estava se inspirando em alguma coisa, tinha que colocar. Se ele deixava um espaço em branco, a aula seguinte eu começava com isso. Chamava a criança. O que você esqueceu de completar aqui? A técnica. Qual técnica que você usou? Aquela cara, né? De caneca, de não sei. Então, aí é hora da puxada de orelha. Você vai ficar toda aula precisando que eu fale para você o que você tem de dificuldade? Mostra as 3 técnicas. Você sabe nomear para mim essas 3? Vamos rever? Qual foi essa aqui e tal? Isso você pode fazer até em grupo. Olha, eu reparei que 20 crianças aqui não colocou qual técnica. Vamos relembrar? Rapidamente. Agora entrega para as 20, para todo mundo, coloca. Avalia de novo. Ela conseguiu preencher o que ela tinha que preencher? Isso, gente, evita aquele estresse na hora de uma avaliação, ou o pai fala que a criança não soube nada. Você está vendo e está conseguindo ver. Nesses meus planejamentos, como eles ficavam todos juntos, junto dele aqui embaixo, assim, tinha algumas linhas. É trabalhoso, eu sei, mas todo final de aula eu ia lá e fazia alguma observação de alguém. Alguma coisa que aconteceu, por exemplo, isso. Reparei que a fulana não completaram a ficha técnica. Quando chegava na outra aula, eu ia exatamente aonde a gente tinha parado na aula passada, sabe? Sabia de quem observar. É muita criança e a gente só vê eles uma vez por semana, rotatividade muito grande. E aí a gente acaba memorizando, às vezes, isso já aconteceu comigo. Um episódio, tipo, o Eric ficou com preguiça de mexer no gesso. Aí, quando eu vou fazer o boletim dele, vou fazer o relatório dele, eu falo do gesso. Só que, cara, o gesso foi o mês passado. Não é desse mês. Só que como eu vejo ele uma vez por semana, eu já não lembrava mais que aquilo aconteceu, tipo, em setembro, 30 de setembro, entendeu? E esse relatório agora é de 30 de outubro. Para mim foi em outubro. E aí a criança vem para mim e diz, não, eu não tive problema com gesso, isso faz muito tempo. A gente confunde. Eu anoto sempre, principalmente esses pontos, para depois conseguir, na hora do relatório, se dar uma ajuda na vida.
na hora de escrever e você conseguir ter uma noção do que está acontecendo. Inclusive, bater o olho e ver sempre o mesmo nome. Eu tô olhando só para uma pessoa. Isso já aconteceu com vocês? Você tem 7 Isabelas, né? Todas espalhadas nos quintos anos. Aí você vai escrever o relatório da Isabela Pirulito. Quem é a Isabela Pirulito? O que a Isabela fez na minha aula? Aí vai na maior cara de pau para titular. Quem é a Isabela Pirulito? Gente do céu, eu não lembrava de uma atividade que a criança tinha feito. Não lembrava. Eu não sei se ela foi bem, se ela foi mal, se ela gosta de mim. Eu não sabia nem que o sobrenome dela era essa, eu chamava ela de querida. E agora? Fudeu. Relatório. Amém, relatório. Porque aí eu conseguia ver as crianças que eu tinha falado ou não. Na Maple, a gente tinha uma ficha, uma lista de presença e a gente ia colocando amarelo, verde e vermelho com canetinha todo final de aula. Em vez de colocar presença, a gente colocava a cor nessa bolinha. E aí as crianças que estavam com amarelo ou vermelho, eu fazia observação depois. Tipo, nossa, o Eric tá com 3 bolinhas vermelhas. O que tá acontecendo com o Eric? Porque eu nem lembrava mais. Aí na aula eu reparo, Eric, você teve alguma dificuldade? Deixa eu ver suas atividades, aqui dá uma revisãozinha. E a gente conseguia se organizar melhor na hora de fazer relatório. Porque na Maple, por exemplo, eu tinha que fazer todos os meses. Mesmo a escola sendo trimestral, inglês e português. Imagina, gente, é coisa de louco fazer. E aí, sem esse controle, não dava. Depois começou a fazer outro, com os post-it também. Mas é muito trampo, nem passo para vocês. Isso da bolinha, para mim, foi top. Inclusive da verde, tipo, 3 verdes, né? Nossa, ele é tão excelente assim que... Porque também tem criança que é barulhenta, tem telha, né? Fica no nosso pescoço o dia inteiro, que não sei o quê. Só que nas atividades ela faz super bem. E aí na bolinha, eu pego essas bolinhas na avaliação final. E aí quando eu olhava, tipo, a fulana, eu olhava no relatório dela 3 verdes. Eu falava, gente, como assim? Se eu fosse escrever um relatório de coração, eu ia falar, ela fala a aula inteira, me deixa louca. Mas a menina tem 3 verdes, não tem por que eu reclamar. Tipo, comportamento, avaliação não é essa, né? Olha, este é o meu planejamento. É dessa forma que eu planejo as minhas aulas. Coloco o texto jeitinho. A parte mais chata é essa daqui, dos objetivos específicos, porque exige da gente saber o que a gente quer em 30 minutos, em 40 minutos da criança. E aí, depois destrinchar isso em possíveis 50 minutos de aula. Possíveis. E aí que o bicho pega. Mas mesmo a aula não tendo uma atividade concreta, você tendo um objetivo, é isso. Você tem uma carta na manga para algo acontecer, alguém te questionar. O objetivo da minha aula era X. Sim, ele atendeu e não precisou de uma atividade concreta, né? O registro está aqui nessa foto, coloquei na avaliação aqui individual dele, sim, ele conseguiu. Tudo isso é para você ter como documentação da sua aula. Eu preenchia com carômetro na mão. Nossa, Adri, o ano passado eu tinha 260 alunos. Que carômetro, gente. O pior era o quinto ano para mim, porque eu tinha 2 salas de 40 crianças. Olha, que absurdo. Eu cheguei no final do ano e as crianças falavam, qual que é meu nome? Não sei. Não sei. Não sabia o nome. Desculpa, gente. Eu não sei. Vocês são, para mim, os adolescentes do quinto ano e é assim que vocês vão ser até o final. Não conseguia decorar. Impossível. Eles me zoavam, usaram crachá, inventaram um nome, se autocolocaram apelido. Não conseguia. 50 minutos na semana e eu tinha 2 aulas por semana dos pequenos, então para eles estavam muito mais presentes, sabe? O quinto ano, gente, capaz. E era muito projeto no quinto ano, muito projeto. Eles já tinham, né, passado 2 anos fazendo essas coisas. Então, era muito autônomo. Eles chegavam, oi, 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 a gente tinha 15 minutinhos ali, taca ali pau aqui em conteúdo para aumentar o repertório, meu, vai fazer seu projeto. Então, eles vinham individual, tipo, eu preciso de ajuda disso, sentava aqui e fazia. O nome? Não sei. Que vergonha, né? Formatura, eles... Pô, a gente vai chamar você no palco, vai mandar você chamar um por um. Falei, vocês podem subir trocado, que eu não vou saber. Mandar o irmão mais novo subir, que eu não vou saber quem que é, quem que tá errado. Dúvidas, meninos? Natália, Diga. não me mata. Mas assim, olha só. Já fala, ó, você que nem criança que entrega atividade e sai correndo, é a Adriana, ó. Mas olha só, quando você tem uma apostila, apesar de você ter a apostila que você tem que seguir, você sabe qual é o norte. Qual foi a dificuldade que eu tinha? Quando eu entrei, a professora que eu substituí, ela me deu um planejamento na minha mão, o dela. Ela falou, olha, segue aqui. Aí, como ela estava de licença, no começo eu falava assim, do que será que ela tá? O que ela quis aqui?
E aí eu fui meio que adaptando, depois eu fui fazendo o meu. Mas assim, eu não comecei desde o começo, né? Qual é a minha dúvida? Quando você vai fazer um planejamento, que você não tem por onde se guiar, anual isso, né? Porque você vai ter que fazer um planejamento anual para depois, esses são aqueles primeiros dias, né? Da escola que só vai o professor, que eu não consegui passar por isso. Da onde você pega esse conteúdo para cada... Ninguém sabe me responder isso. O conteúdo, eu peguei dos livros que eu passei para vocês de indicação. Então, mas agora, como você sabe... Para onde exemplo, eu queria ir, eu segui PCN e BNCC. Então, mas como você sabe assim, por exemplo, você tem primeiro ano, olha só, caiu no meu colo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Depois, sexto, sétimo e oitavo. Então, assim, da onde você tira esse conteúdo? Assim, o que é necessário para cada série naquele ano? Então, isso tem algum documento? O da BNCC. Só que ela é detalhada. Ela vem o que você precisa desenvolver de aptidões na criança. Por exemplo, forma geométrica. Agora, como você vai trabalhar isso, cada escola faz do jeito que quiser. Nós, professoras de artes, ao meu ver, somos abençoadas, que a gente pode escolher o jeito que a gente quiser. Então, aí eu ia em referência. Eu, Natália Branco, trabalho muito com artistas brasileiros. Como? A partir do Fundamental 2, na BNCC, a gente tem a exigência de história da arte, e tem até as fases, né, da história que a gente tem que levar. Eu sei que a arte aqui europeia vai ser muito contemplada. Então, o meu foco para fazer os meus planejamentos, aquele livro que eu coloquei para vocês, pelo amor de Deus, comprem esse livro, eu usei aquele livro que nem uma bíblia no ano comigo. Porque eu ia lá e eu queria, por exemplo, lá na BNCC estava para mim que eu tinha que desenvolver na criança do corpo, aula de teatro, né? Que era corpo, música, não sei o quê. Aí eu vi um artista da arte contemporânea que colocava os telefones celulares dentro de um jarro de barro. E que quando tocava, fazia sons diferentes e ecoavam. Aí daqui da minha cabeça. Fazia pesquisa sobre ele, vi outras coisas. O tema, então, era isso. Sons, corpo e música. Objetivos gerais, reconhecer o artista da arte contemporânea, ver sons em diferentes lugares, vibração do som no corpo e no espaço, parará, parará, parará. Aula 1, sei lá, testar o celular vibrando no corpo. Aula 2, a vibração da garganta, nanana. E aí eu ia colocando. Fazia já o do mês inteiro, que no final do mês, eu planejava cada 4 aulas, a gente tivesse alguma coisa, um fechamento ali que pudesse sim vir a ser uma exposição. Quando eu falo aqui da exposição, gente, não era nada bienal, tá? Teve exposição nossa que foi 2 mesinhas, tipo no corredor, colocamos todas as obras lá, ficamos paradinhos em volta da mesa, os pais vieram, apresentaram e já levaram a escultura embora, tipo coisa assim. Mas era esse exercício de divulgar o que eles tinham feito, sabe? Mostrar as coisas que eles tinham feito, que no começo as crianças têm muita vergonha. Ai, não sei fazer, que não sei o quê. Aí, com tanto que você quer expor o seu? Não, tô com vergonha. Então, tudo bem. Deixa ele aqui, convida o seu pai para ver as obras dos seus amigos, e aí você pode levar a sua. Ou então você leva no outro dia da escola. Só que aí ele não leva. Aí o pai do fulano foi, sabe? Ciclano ficou na escola. Na terceira exposição, mesmo que tá tudo cagado, ele coloca, já começa a melhorar também, porque aí ele vê que os amigos capricharam, e aí flui, assim, sabe? Segue o flow e vai. Mas isso do conteúdo, Dri, por segurança, de novo, se alguém perguntar, Secretaria de Educação, né? Sou coordenadora, de onde você tirou essa ideia? BNCC. Tinha lá impressa, e aí eu ia olhando lá todas as expectativas que eu tinha que cumprir, né? As áreas que eu tinha que desenvolver, colocava isso como objetivo geral, e aí dentro das aulas, cada aula tinha no máximo, 2 objetivos específicos para cada aula. Foi dessa forma que eu fiz. Eu não tenho, se eu tivesse, eu compartilhava. Só que os meus eu fiz tudo à mão. Eu sou dessa, eu adoro escrever a lápis. Não me dá uma caneta, me dá um lápis. Eu fazia um cadernão, escrevo que é o desenho, risco, volto, mete post-it, tira. No digital eu tinha que abrir o computador, não. E aí, inclusive, essas de fazer anotação durante a aula de aluno, quando a gente fazia esses 15 minutos, conversava, eu passava, eu já deixava o planejamento do meu lado. Para eu lembrar o que tinha que fazer, né? Porque eu tinha 12 salas, e, sério, tinha dia que começava a aula, eu ia abrir o planejamento ali para ver o que eu tinha que fazer, porque eu não lembrava mais, era muita coisa. Para eu saber quais eram as minhas instruções para mim mesma, mas para anotar
Porque às vezes eles traziam umas ideias tão interessantes que eu falava, nossa, cara, isso aqui eu mato 3 objetivos, sabe? Consegui ensinar 4 coisas numa aula só com essa atividade, não tinha pensado nisso. Então a gente ouve sim o que eles estão trazendo e as atividades podem mudando, mas eu sei aonde eu quero chegar. Se o que ele me disse não me ajuda a contemplar esse objetivo, a ideia está escrita, está registrada. Para outra ocasião eu posso usar o que ele me disse. Tem que ter muito não, assim, esse do meu planejamento a minha coordenadora pedia, mesmo a Maple que já tinha já vinha padronizado, eu mudei várias atividades da de artes, de história também, e o que eles olhavam era, o objetivo foi contemplado? Foi. Se a Secretaria de Educação pegar o seu planejamento, a gente vai ser aprovado? Vai, tá aqui, ó, tá cumprindo essa. Ah, então demorou, pode fazer. Tem que discutir, né? Mais dúvidas? Como estão as atividades práticas? Depois que você faz os primeiros... Oi, peraí, acho que eu sou... Oi, fala, Adri. Eu acho que talvez, assim, você faz o primeiro planejamento, vai. Depois eu acho que os outros você consegue saber o que deu errado em tal aula e aí falar, bom, você já tem meio que pronto, né? Assim. É muito sério. Depois do primeiro, vai... Dri, que você pega o jeito de você, é isso, que você vê o jeito que você trabalha melhor. Para mim, o tempo, cara, é o principal. Assim, tipo, eu já sabia, depois que eu comecei a cronometrar e ver, aí eu já sabia, isso aqui eu vou demorar mais do que 15 minutos. É mentira eu colocar que eu vou fazer isso em 15 minutos, não vou. Então, eu já sabia e preparava os alunos. Isso não vai dar em 15 minutos, hoje a gente vai mudar. A aula que vem eu não converso com vocês, é só prática, mas hoje vai ser o dia inteiro de teoria. Senta aí que eu vou falar. Beleza, eles sabiam que o que eu tava falando era verdade. O meu planejamento que eu falei ficava do meu lado, eles chegavam a manusear, o que vai ter aula que vem? De sapiar e olhar, e tipo, tudo bem. Gostei muito, assim, sempre de... É esse horizontal, assim, sabe? A gente tá trabalhando junto. Eu tenho obrigações, vocês também, vamos fazer isso da melhor forma possível. E as coisas rolavam muito tranquilamente. Eu ia falar, então, dica. Quando você vai fazer o seu planejamento, por que eu fazia mês por mês? Só, de 4 em 4 semanas. Porque nós temos datas comemorativas, né, gente? E aí é dia da primavera, você lembrou? Eu lembrei, mas o que isso faz diferença na minha vida? O máximo eu falar para as crianças, gente, hoje começou a primavera. Mas para aquela sua coordenadora que adora um EVA, um pote de garrafa PET, ela comprou violeta. E aí, como você é professora de artes, ninguém te falou, é você que vai jogar glitter na violeta, enfiar numa garrafa PET, pôr um laço de fita e mandar para a criança levar para casa, né? Então, aquela aula que você tem, para onde que ela foi? Para aquele lugar que você queria mandar sua coordenadora. Então, eu fazia de mês em mês, porque se eu fizesse, eu sabia os objetivos gerais que eu tinha que atender no ano, né? Mas eu sabia que tinha essas variações. Então, assim, naquele dia que eu tinha planejado, chegavam as violetas, eu fechava o meu planejamento, olhava com o mesmo desgosto para a violeta para as minhas crianças e fazia é dia da primavera, gente. Hoje a gente vai levar uma violeta para casa. Aí vai, joga glitter, tudo aquilo que eu adoro e leva a violeta para casa e sua aula vai para a aula que vem. Se eu fizesse mais de que um mês, aí era tipo engavetamento de trânsito, sabe? Batendo no outro, desgraça. Mas o que essas assim, eu não conseguia ter rebolado, não. Dia das Mães, nossa, teve um Dia das Mães que me fizeram um porta-joia de MDF com uma tinta marrom, gente. Pior era as crianças falando que parecia chocolate, queria lamber a tinta. Aí o quinto falando que parecia bosta. Aí começaram a falar, aí fala bosta, né? A palavra bosta enche a boca. Assim, aí fica a dica aqui pra vocês também. Quando uma criança fala alguma coisa, um adolescente, né? Pra adolescente. Quando eles falam alguma coisa que deixa você sem graça, deixa eles sem graça antes. Começou a fazer piadinha e rir, você fala, o que você tá rindo? Porque parece bosta? Você não caga, não, né? Aí agora, cocô, nossa, pelo amor de Deus, os pequenos falam cocô, né? Vocês não falam isso, né? Aí perde a graça a palavra. Nossa, ela falou bosta e ela nem tá brava. Aí eles repetem e falam, que você nunca viu isso? Quer ir no banheiro ver um desse pra gente falar, oi, bosta? Ai, gente, para, né? Pelo amor de Deus, cocô é mais bonito. Aí a palavra perde todo o... Ela falou bosta e, tipo, nossa, ela acabou comigo porque ela fala mais do que eu. Sempre funcionou, foi sempre muito bom. Essa tinta foi a desgraça. E ela me atrasou um mês de aula. Teve que passar várias mãos de tinta, a gente foi inferno. E aí eu atrasou bastante. E aí eu fui sincerona com as crianças.
tenha inimigos ao seu lado. E aí, tipo, olha, eu tinha planejado isso para as 3 aulas, não vai dar. Então, a gente vai ter que tentar fazer isso aqui em uma aula só, senão a gente vai atrasar, né, todo o programa e tal, não sei o quê. E eles, não, mas tinha tal atividade, não vai rolar. Tinha essa aqui também não vai dar, essa aqui também não vai dar. Cara, a gente só tem essa, tem que fazer hoje meia hora. Por quê? Porque a gente ficou 3 aulas fazendo porta-joia. Mas, fala com a Denise, com a coordenadora. Não, gente, não sou eu. Ela que mandou, a gente tem que cumprir, né? Deixa chegar outro porta-joia na sala que as crianças já vai lá na Denise antes. Não! No ano seguinte, no dia das mães, a gente não vai fazer nada. Um bombom, né? Não sei, fala com a coordenadora de vocês, eu só cumpro ordens. Ela que falou pra fazer, gente, eu vou fazer, mas, gente, presente da mãe de vocês. Unam-se a eles. Faça esse time, entendeu? Faz essa corrente do bem. De festa junina. Aí, mas essas coisas que vinham externas, eu tinha que abraçar o capeta mesmo. Agora, festa junina, eu colocava junto no planejamento. Então, as minhas atividades de festa junina, a gente fez muita coisa. Putz, não tô com meu HD aqui. Faz um monte de atividade, não sei o que, não sei o que. Ok, o tema até pode ser, mas o que tem na festa junina? Fala de sertão, que interessante. Aí fala de milho, a gente comprou espiga de milho, abrimos a espiga de milho, aí a gente fez pipoca, aí eles abriram com a folha de espiga de milho, a gente ficamos um dia inteiro brincando com a espiga de milho, eles fizeram escultura com a espiga, pintaram fazendo textura, mano, delícia, assim, tirei um monte de foto, e o painel de festa junina do primeiro ano foram as fotos com algumas espigas de milho. E aí os pais acharam muito legal, porque tinha umas fotos ótimas de barba de espiga, fizeram roupa de espiga. Da outra turma, o que mais que a gente fez da festa junina? Com retalho, a gente fez de chita, cortão. Aí as salas maiores com menores. O 5º ano cortou flores de chita. E aí o 2º ano fez colagem com flores de chita, como se fossem mandalas. Gente, ficou uma loucura. Foi lindo. Colamos só as flores, assim, para tirar aquele fundo verde. A gente só colou aí o 5º ano, tira a foto. O 5º ano colou numa folha cartolina várias flores, colagem, assim, ficou aquele monte de flor. Aí já deixamos recortados os círculos. Aí o 2º ano dobrou e fez o vazado da mandala. E aí a gente fez mandalas de chita. E aí o 5º ano, eles já tinham cortado um monte de flor, aí eles fizeram coisas com as flores também, a gente preencheu com cola, fizemos tipo umas esculturas, tal. E aí fomos trabalhando, nisso fui apresentando artistas do sertão que faziam xilografia, escultura de barro, que fazia igreja e tal, coisas de Pernambuco, criando repertório, falei de artes, atingi meu objetivo, que era que eles reconhecessem isso, parará, e ainda tivemos um material de decoração de festa junina, sem ser bonequinhos padronizados, todos iguais à Turma da Mônica. É isso, dá para incluir, sabe? Porque vai sobrar pra gente, não tem como, né? Cartão do ano inteiro. No ano seguinte, no Dia das Mães, nossa, minha coordenadora estava num cagaço. Falei, você vai mandar fazer um chaveiro, você não tá entendendo? Vai ser um coração desse tamanho, escrito mamãe, só. Aí o que ela me inventou, gente, pro Dia dos Pais? Nossa, um dominó. Sem nada. As peças do dominó não tinham nada. E a ideia dela, super artística, é de as crianças fazerem as bolinhas do dominó. Aí eu imprimi uma folha, um jogo de dominó. E aí você pega a peça, olha para a primeira peça, e a primeira peça tem uma bolinha. Você pega a bundinha do seu pincel e faz uma bolinha. Aí você coloca ele aqui, ó, em cima do desenho da primeira bolinha. Você já fez. Aí pega o segundo. Gente, que loucura! Educação infantil. Nós fizemos um jogo de dominó assim. E mandamos para casa com a tampa pintada. Insano. E não jogaram, tá? Com certeza esse jogo de dominó nunca foi jogado, porque as bolinhas borraram, teve criança que errou, obviamente. Eu fiquei bem quieta em ver na caixa de dominó, não contei pra ninguém, nem para as crianças. E a tinta grudou, aí você puxava uma peça, vinha 4. Ai, gente, olha, professor não é fácil, né? Olha, se as pessoas soubessem o que a gente passa, dava um show de stand-up de 9 dias. Porque no dia que eles falavam, chateadíssimos, eu fui abrir minha caixa de dominó, a bolinha tava na pecinha de cima. Você tá de sacanagem, né? Não. Eles tá brincando, gente. Aí eles me contando que ficou fechada, e aí quando eles tiraram, carimbou. Aí não sabia o que era frente e o que era verso da peça. Ninguém jogou. Aí eu acho que de MDF já tá bom, né?
por essa geração da escola já. Ai, é isso, meninas. Macramê, puta merda. Nossa, pra enrolar um aluno, hein, Adriana? Você queria costurar as crianças no macramê, gente. Se amarrar no pilar. Conta. É a minha não. Meu Deus do céu. Fora os que a gente teve que terminar, né? Porque Ah, claro. tinha uma criança se cortou com uma tesoura de papel, conseguiu. E assim, tinha uma menina que falou assim: pelo amor de Deus, eu não aguento fazer. Tem uns que, né, tchum, 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 parece que já nasceu com o negócio ali fazendo macramê. Agora, e o resto que não faz? Que não termina nunca. Ai, A gente gente, ficou lá, amarra, repete, amarra. E era um nó assim, não tinha nada, era um nó assim só. Eu fui numa loja esse final de semana e tinha uma peça de macramê igual. Eu mandei foto para a professora que eu substituí. Falei, olha como nós somos chiques, a gente forma artistas de verdade. Ela falou, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E sabe o que é Deus. bizarro, assim, disso, galera? É que continua fazendo. Não, ainda tinha o drama que era assim, tem que trazer o vidro e ela já falava assim, não quebrem porque a mãe fica sem presente. Gente, você acha que não quebrou? Lógico. Lógico, teve um ano. Essa minha coordenadora, ela pirava no Dia das Mães. Por quê? Porque o filho dela estudava na escola, né, querida? Então ela já comprava um presente para ela. É aí que tá. Aí ela decidiu fazer um aromatizador para casa. Primeiro que as coisas que tinham lá, o pessoal do laboratório ia fazer a essência, porque foi fazer a essência na escola. Eu não tenho olfato. Há 6 anos atrás eu caí de skate, bati minha cabeça e eu não sinto o cheiro de absolutamente nada. Não sinto. O único cheiro que eu sinto é de alho a quilômetros de distância. É bizarro. Eu não conseguia entrar na escola. E eu falava para as pessoas, eu não sei como vocês estão sobrevivendo, porque eu não estou sentindo o odor. Só que o meu nariz, o meu olho, eu não conseguia abrir meu olho na escola. As crianças entravam, meu Deus, que cheiro é esse? Que é o aromatizador que vai para sua casa. Você vai sentir esse cheiro durante um mês. Caiu essência na escola. Nossa, cara, desgraça total. O vidro, mandou pintar o vidro da essência. Aí o vidro, a gente não sabia também. Coisa de artesanato que, tipo, a gente não é especialista nisso. Aí dá na mão da professora de artes, né? Porque a gente nasce com um chip que sabe tudo. E aí o vidro vem, eu não sabia disso, tipo com verniz, assim, em volta dele, com um brilho. Você precisa lavar os vidros com detergente para tirar essa película protetora. Ninguém nos avisou disso. Que os vidros chegaram, eu já falei, pinta logo essa merda, para depois só enfiar os palitos, cheiro e ir pra casa. As crianças pintaram. No dia seguinte, a gente só via a tinta fazendo assim, ó. Descolou, ela descolou inteira do vidro. Eu falei, não, vai ter que fazer tudo de novo. Aí vai, lava vidro por vidro e manda as crianças pintarem. Eu pintei metade. Eles não sabiam mesmo qual que eles tinham pintado, gente, educação infantil. Cagaram tudo no vidro. Pronto! Você lembra que você pintou assim? Não, não lembro. Não, melhor é colocar todos e falar, qual que é o seu? Não lembro. Ótimo, é esse aqui, ó. Você lembra? Não, é esse. Eu lembro que você pintou, você queria laranja, você me pediu laranja. Esse aqui é seu verde, você lembra? Não, também? Lógico que você pediu, falou, pô, eu quero verde. Esse aqui é o seu. Ai, as mães sabem disso, gente. Eu tenho certeza que sabem, tá tudo bem. Tem que ter muita paz de espírito para sobreviver com bom humor as propostas dessas dominó. Não, eu ria, mas assim, de vergonha, né? É que do jeito que eu falo com vocês, gente, eu falo com pais e crianças. Eles me contavam, eu comecei a rir muito. Falei, cara, você tinha uma peça para roubar e podia pôr a culpa em mim. Porque se tivesse a peça lá, você falava, não, é o verso. Consegui. Ele falou, não é assim, a gente não conseguiu jogar, que não sei o quê. Ai, gente, pinta de preto, sabe? Sei lá, põe o papel atrás. Fala pro seu pai que a culpa é dele. Culpa outra pessoa. O que eu tenho a ver? Não fui eu que pus a bolinha lá. Aí já começava a rir, os pais chegavam e perguntavam, e aí, como é que tá esse jogo de dominó? Dupla face? Ai, nossa, a gente pagou e veio tudo grudado, não sei o quê. Eu falei, mas é dupla face, vocês não entenderam a proposta. É dupla face. É escola, cara, vai cagado. Não é loja de peça de dominó, né? Bom, meninas, é isso. Bate-papo gostoso. Fica aqui, esse planejamento já tá lá na sala de aula de vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer um comigo, qualquer coisa, pega lá na BNCC um tema, né? E a gente vai destrinchando ele assim nos objetivos. Este encontro ficou gravado, vou parar de gravar.